o raio. Ele nos aterroriza e nos fascina. É um dos fenômenos mais espetaculares da natureza e um dos menos compreendidos. Mas de uma coisa temos certeza. Quando um raio atinge a Terra, os resultados podem ser catastróficos. Senti como se tivesse enfiado meu dedo numa tomada e ficado com ele ali, em vez de puxá-lo para fora. Meu amigo, eu tive logo a certeza de que ele havia morrido. Eu ainda me lembro. Era um fluxo de água, ou um funil de água brilhante sendo injetado em meu corpo com uma força tremenda. A maioria de nós faz o que pode para fugir dos raios, mas existem pessoas que vão à procura deles. Warren Fadley é um fotógrafo de Tucson, Arizona, que se especializou em fotografar fenômenos climáticos. Um dos seus temas preferidos são os raios. Bem, a melhor coisa neste instante é que estamos naquela hora do dia que chamamos a luz da beleza. Por sorte, existem algumas nuvens de trovoada ali à distância numa posição perfeita. Quando o sol brilhar através delas e a luz geral cair um pouco, vou poder fotografá-las. A noite de hoje promete ser muito boa e com um pouco de sorte posso conseguir algumas fotos excelentes. A pergunta mais frequente que me fazem é por que faço isto. Mas, na verdade, não é diferente de outros tipos de trabalho jornalístico. Algumas pessoas se especializaram em guerras, outras em esportes. Eu me especializei em mau tempo. É um desafio. É você sozinho contra a tempestade, tentando tirar a foto certa no instante certo. É irresistível. Não é difícil localizar uma tempestade no Arizona durante o final do verão, mas captar com a sua objetiva um único raio é outra coisa. Bem, procurar raios não é diferente de procurar outros fenômenos climáticos. É uma busca visual. A gente só precisa sair no final da tarde e procurar a tempestade certa no momento certo. E achar uma boa posição para fotografar antes que o sol se ponha. Às vezes, mesmo Warren precisa de uma ajuda extra para localizar seus alvos. Serviço, John. Oi, John, aqui é o Warren Fadley. Como é que vai? Tudo bem? Acho que uma tempestade está se aproximando do sudoeste. Quero dar uma olhada e ver se está tudo bem. Ok, vamos esperar você. Esta é a sede da NLDN, Rede Nacional de Detecção de Raios. No interior deste prédio, engenheiros e cientistas estão mergulhados numa verdadeira caça aos raios. Eles têm a tecnologia e o conhecimento necessários para saber exatamente onde está caindo um raio a cada instante. Um sistema de sensores que abarca o país inteiro envia dados via satélite para estes computadores e o resultado aparece em segundos. O resultado é um mapeamento das tempestades de raios que ocorrem no país, mostrando onde caem os raios e para onde as tempestades se dirigem. Tudo isto proporciona a Warren Fadley as indicações de que ele precisa, mas também são informações vitais para as companhias elétricas, as empresas aéreas e as forças armadas. E, acima de tudo, ajuda os pesquisadores a compreenderem como os raios se formam. Por que um fenômeno tão simples é ainda algo misterioso? No mundo dos raios existem ainda muitas coisas a serem explicadas. Durante uma tempestade, cargas elétricas contrárias vão se formando numa nuvem e no solo logo abaixo dela. Para liberar a carga negativa da nuvem, uma onda elétrica abre caminho através do ar. Perto do solo, ela extrai cargas positivas dos objetos mais altos que encontra. Quando o circuito se fecha, uma faísca brilhante salta para cima. Outras faíscas descem e sobem ao longo do mesmo caminho. Isto ocorre tão depressa que nossos olhos conseguem perceber apenas um único relâmpago. Esse relâmpago pode alcançar 15 quilômetros de extensão e elevar a temperatura do ar por onde passa até 11.000 graus, ou seja, 5 vezes mais quente do que a temperatura na superfície do Sol.
É um fenômeno incrivelmente poderoso e estima-se que aconteça 100 vezes por segundo no mundo inteiro. A NLDN calcula apenas os que caem nos Estados Unidos, e que são 20 milhões por ano. Now this is how long? Over how much of a period of time? This is the last hour. Wow. Um raio pode cair em qualquer lugar e milhares deles acabam atingindo seres humanos. Algumas pessoas têm mais chances de ser atingidas por raios. Os candidatos mais prováveis são as pessoas que se encontram em amplos espaços abertos, usam pregos de metal em seus sapatos e seguram bastões metálicos erguidos para o ar. Os jogadores de golfe são um meio condutor ideal para que um raio viaje entre a nuvem e o solo. Assim, não espanta que eles sejam atingidos com tamanha frequência. Uma destas vítimas foi Gary Sean. Começamos a partida e no primeiro buraco o tempo estava bom. Entre o segundo e o terceiro, começou a chuviscar um pouco, mas logo melhorou e nós continuamos. Quando chegamos ao quinto buraco, a chuva ficou mais forte. Então, nós corremos para debaixo da árvore. Aí meu amigo disse, este não é um bom lugar. A gente não devia ficar aqui. E foram as últimas palavras dele. O raio caiu e desceu pela árvore. Atingiu minha cabeça, passou pelo meu corpo e saiu pelos meus sapatos. Quando olhei para o meu amigo, vi logo que ele estava morto. Nos Estados Unidos, os raios matam cerca de 100 pessoas a cada ano, mas 2/3 das pessoas atingidas por eles acabam sobrevivendo, embora suas vidas nunca mais sejam as mesmas. Agora, quando eu escuto uma trovoada, eu fico apreensivo, tranco as portas, as janelas e fecho as cortinas. Me sinto um pouco mais seguro, mas não totalmente. Uma pessoa não precisa estar jogando golfe para ser atingida por um raio. Não precisa nem sequer estar do lado de fora. Steve Marshburn estava trabalhando num banco quando foi atingido por um raio que pareceu surgir do nada. Era um dia de sol, um belo dia, e eu estava trabalhando. Estava parado perto da janela. O raio veio através do alto-falante e me atingiu nas costas. Depois disso, eu comecei a ter dores de cabeça terríveis e problemas de memória. Isto já tem 15 anos. Pessoas que sobreviveram a raios guardam as marcas em seus próprios corpos pelo resto de suas vidas. Mas existem pessoas que, na verdade, procuram atrair raios, fazer com que eles caiam do céu. Ok, estamos armados, tudo pronto. Ao meu sinal, vamos disparar. Negativo 7, negativo 7.5, 3, 2, 1, fogo! Conseguimos, tudo bem. Controle de alcance. Numa base da Guarda Nacional, perto de Gainesville, Flórida, está sendo construído um centro de testes para provocar raios artificiais. O diretor do projeto é o Dr. Martin Newman. Nossa técnica para produzir raios artificiais é disparar um foguete que puxa um cabo na direção de uma nuvem carregada. Quando o foguete chega a 400 ou 500 metros, a sua extremidade atrai uma descarga e produz um raio equivalente a um raio natural. Em vez de esperar que um raio aconteça naturalmente, os engenheiros daqui podem atrair um raio que se prepara numa tempestade, medir sua força e estudar os resultados. Falsas linhas elétricas ajudam a revelar os efeitos da queda de raios sobre linhas verdadeiras. Negativo 6, estou armado. Vídeos ligados. E ao meu sinal, 3, 2, 1, fogo! Acertamos o alvo. Funcionou tudo. Base control, this is the lightning site. We have a confirmed fire, 12:42:25.
É claro que nunca há escassez de raios verdadeiros. E em certos solos arenosos, eles deixam atrás de si um cartão de visitas, fundindo os grãos de silício num estranho desenho vitrificado chamado fulgurito. É como um raio congelado. O formato em zigue-zague de uma faísca que percorre o trajeto entre o céu e o solo fica preservado. Os fenômenos elétricos da Terra têm fascinado o homem desde a antiguidade mais remota, mas muitos dos seus segredos ainda estão para ser revelados. Os cientistas comprovaram recentemente a existência de uma variedade estranha de raios que disparam das nuvens para o alto, para a parte superior da atmosfera. Tão coloridos quanto misteriosos, eles são chamados jatos azuis e duendes vermelhos. A forma mais bizarra de relâmpago continua a ser até hoje um mistério total. Existem muitos registros de relâmpagos globulares ao longo da história, mas não temos nenhuma prova científica. Pelo que se diz, estas esferas luminosas vagueiam sem rumo certo ou deslizam pelo chão. Elas podem até mesmo entrar numa casa por uma pequena abertura, como um buraco de fechadura. Algumas pessoas afirmam que os relâmpagos globulares são atraídos por criaturas vivas, que eles chegam a perseguir pessoas. Sua duração vai de alguns segundos até cerca de 1 minuto e geralmente desaparecem produzindo uma explosão. A maioria de nós nunca poderá testemunhar fenômenos bizarros como este. Mas mesmo os relâmpagos comuns do dia a dia podem assumir uma enorme variedade de formas. Em Tucson, Warren Feathley ainda está à procura do relâmpago ideal. Bem, neste momento estamos saindo da cidade na direção sul. Há tempestades praticamente em todas as direções. Mas as que prometem mais estão ao sul. E eu acho que vou calcular meu tempo para chegar lá por volta do pôr do sol. Ela vai começar a explodir ao pôr do sol. Quando fotografo, procuro me proteger o máximo possível, ficar a uns 15 ou 20 quilômetros da tempestade. Certa vez eu cheguei muito perto. Estava preparando meu equipamento quando ouvi um trovão e vi uma luz brilhante. Somente depois, quando examinei o vídeo que tinha feito, vi este pedaço de raio caindo bem perto de onde eu estava e compreendi o perigo que corri. Outro fotógrafo de raios, Steve Melville, de Madison, Ohio, esteve ainda mais próximo de uma dessas faíscas. E tem uma fotografia para prová-lo. Eu estava olhando a tempestade e havia aquela sensação estranha no ar. Os cabelos do meu braço se arrepiaram e então o céu desabou na minha cabeça. Tentei me jogar no chão, mas não podia me mover. A última coisa de que me lembro é um ruído como o de alguém pondo um pedaço de churrasco numa grelha. Peguei minha câmera e toda a parte frontal dela havia derretido e escorrido pelo tripé. A última foto que a câmera tirou era como um relâmpago caindo e formando a silhueta do corpo de uma pessoa e depois o raio prosseguia até o chão. É uma coisa muito etérea. Mandei esta foto a especialistas em raios do mundo inteiro e ninguém conseguiu explicá-la. Eu não vi o raio que a câmera registrou, não ouvi nenhum ruído, era como se eu estivesse dentro do que eles chamam uma câmara de concussão. Você não vê, nem ouve absolutamente nada. É assim, a tempestade pode estar a 20 quilômetros, um raio atingir você e você não vê nada. Warren Feathley está bem consciente dos riscos envolvidos em seu trabalho, então ele usa teleobjetivas e fica de olho no céu. É justamente isto que eu estou procurando. Quase posso ver um raio saindo dessas nuvens, mesmo com o tempo bom. É uma estrutura realmente sólida. Se isso aí se mantiver, vou fazer minha festa. Nesta hora do dia, tudo fica perfeito e eu começo a fotografar. Finalmente, tudo está no ponto ideal.
O que eu faço é congelar no tempo um instante muito rápido. Você está capturando algo tão poderoso e brilhante, como se fosse uma caçada. De certa forma, é um pouco de história, ou de ciência, ou de arte, que eu estou registrando em filme, para que todo mundo possa ver. Mas a maior recompensa por fotografar raios é saber que a gente capturou uma coisa que de outra forma teria se perdido para sempre. Preservado em película, um raio possui de fato uma espécie de beleza terrível. Ele nos faz lembrar do imenso poder da natureza, um poder incontrolável e imprevisível. Um raio que cai do céu sem aviso tem seu equivalente embaixo da terra, o sumidouro. Um afundamento súbito do chão que é capaz de engolir casas e ruas inteiras sem nenhum motivo aparente. Sumidouros são produzidos pela água. Quando chuvas muito fortes ou correntes subterrâneas atravessam camadas de calcário, estas camadas podem ser dissolvidas e o palco está pronto para uma catástrofe. Se a frágil crosta da Terra cede, o resultado pode se assemelhar à cratera produzida por uma bomba. Do Japão à Ucrânia e nos Estados Unidos, os sumidouros podem acontecer em qualquer lugar onde o solo seja poroso ou haja fluxo de água sob a terra. Eles servem para nos lembrar que nosso mundo não é tão estável ou tão previsível quanto gostamos de imaginar.